amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Jovens, hoje nós vamos falar sobre o poder de polícia, a denominada polícia administrativa, que nada tem a ver com aquela polícia judiciária que você estudou lá enquanto graduando de Direito. Não vou falar aqui sobre persecução penal, não sou professor de processo penal, portanto, vou falar sobre a polícia administrativa, que tem características próprias. Tem natureza preventiva, prevenir, busca prevenir, eventualmente repressiva, mas o objetivo principal da polícia administrativa é prevenir, prevenção. Tem natureza educativa, tá? E não vai privar a liberdade do indivíduo. A polícia administrativa, quando exercida, vai incidir sobre bens e direitos, repito, bens e direitos do particular, e não na pessoa do particular, e não na liberdade de ir e vir e permanecer do particular, e sim no gozo de interesses desse particular, bens ou direitos. O poder de polícia foi conceituado no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78, mas André, por que no Código Tributário Nacional, se é um assunto eminentemente de direito administrativo? Porque entendam, quando vocês estudaram direito tributário, certamente o professor da matéria, da disciplina, deve ter ensinado a vocês que o tributo tem 5 espécies. O tributo é um gênero, se não me engano é o artigo 3º do CTN, prestação pecuniária, compulsória, instituída por lei, cobrada mediante atividade plenamente vinculada ao Estado, que é o lançamento, e não se confundindo com multa, sanção por ato ilícito. O tributo tem 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A taxa tem como fato gerador, o que é um fato gerador? É uma conduta promovida no mundo real que coincide com uma hipótese prevista em lei. Nós chamamos de subsunção tributária, enquadramento entre conduta e norma, hipótese prevista em lei. Quais são as condutas que obrigam o contribuinte a pagar a taxa? Quais são os fatos geradores da taxa? A prestação de um serviço público específico, individualizado, que aqui não vamos dar aula de tributária, aula de administrativo, mas eu vou chegar agora no porquê dessa construção. O segundo fato gerador da taxa é exatamente o exercício do poder de polícia. Quando o particular é fiscalizado, quando o particular quer empreender, quer abrir um estabelecimento empresarial, quer criar alguma atividade que possa, de alguma forma, potencialmente causar danos à coletividade, deve o particular solicitar uma licença para o poder público. Uma licença para funcionar. Porque o poder público vai verificar se, no gozo daquele interesse privado, propriedade privada, livre iniciativa, livre concorrência, se no gozo desses interesses que são eminentemente privados, de interesse privado, se o gozo desses interesses não coloca em risco a coletividade. Quer vender comida, não pode vender comida vencida. Quer ter uma clínica médica, tem que ter todo o procedimento ali para cuidar da saúde da vida das pessoas, para não colocar em risco as pessoas, saúde pública, vida das pessoas. Então o poder de polícia é a prerrogativa que tem o poder público, que tem a administração pública, de limitar, condicionar, restringir, até mesmo inviabilizar, suspender o gozo de direitos individuais. O gozo, não de direitos individuais, mas de interesses privados. Repito, de interesses privados. Propriedade privada, livre iniciativa, livre concorrência. Ou seja, o poder público tem essa prerrogativa de limitar, de condicionar. De um lado, o poder público representando o interesse da coletividade, do outro lado, o particular, defendendo os seus próprios interesses.
E aí percebam que o poder de polícia, quando exercido, é pautado na supremacia do interesse público, em detrimento ao interesse do particular. Porque, em verdade, amiguinhos, o que prevalece é o interesse público. Quando há um choque entre o público e o privado, o que prevalece? O interesse público. Supremacia do interesse público. Muito bem? Portanto, o princípio que justifica o exercício do poder de polícia é o princípio da supremacia do interesse público. Meus jovens, a jurisprudência convencionou o que nós chamamos de ciclo do exercício do poder de polícia. Há um ciclo que foi consagrado pela jurisprudência e pela doutrina. Esse ciclo não está na lei, especificamente. Mas eu posso destacar que na jurisprudência do STJ e do STF esse ciclo foi consagrado. A etapa número 1 do ciclo de polícia, anota aí. Etapa número 1, estabelecimento da norma de polícia. Norma de polícia. Só quem pode estabelecer a norma de polícia, a norma restringindo, a norma regulamentando, a norma impondo limitações, condicionamentos, impondo sanções. Só quem estabelece a norma, o poder público. Em alguns casos, as autarquias, por conta do poder legiferante que tem as agências reguladoras, a gente chama de deslegalização, as agências reguladoras ditam resoluções. E aí as agências reguladoras exercem poder de polícia, com base nas normas que elas próprias regulamentam, que elas próprias editam. Resoluções da ANAC, da Anvisa, da Ancine, da Anatel. Mas, em regra, o ente federativo, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, eles estabelecerão a norma de polícia, estabelecendo, portanto, restrições, condicionamentos, sanções a serem impostas, ou seja, a primeira etapa do ciclo de polícia. Essa etapa é indelegável para pessoas jurídicas de direito privado. Show de bola? Bom, se o poder público estabeleceu a norma de polícia, está aqui. Estão aqui as normas, os requisitos para que o particular exerça determinada atividade. Qual é a etapa subsequente? O poder público vai dizer: eu consinto, eu vou anuir com a prática dos atos por particulares. É o poder público dizendo: particular, eu estou anuindo, eu estou consentindo que você atue nesse segmento, que você goze desse interesse privado, que você explore essa atividade, que você abra esse comércio. Segunda etapa, portanto, anuência, consentimento. Essa etapa da anuência ou consentimento, ou, tá? Mesma coisa, sinônimos. Essa etapa é delegável para particulares, inclusive pessoas jurídicas de direito privado que não integrem a estrutura da administração pública. Aqui na cidade do Recife, na minha terra, existem os orientadores de trânsito, que não são da Guarda Municipal, eles são contratados e eles promovem essa, vamos assim dizer, essa ação educativa no trânsito do Recife. Tá? É como se fosse a anuência e o consentimento, o poder público organizando ali o trânsito, etc. Mas vejam, a terceira etapa, porque se existe uma norma, se o poder público diz assim ao particular: olha, pode fazer, anuência e consentimento. Na terceira etapa, o poder público vai dizer: eu vou fiscalizar, vou ficar ligado, eu não vou dormir. O poder público vai dizer isso ao particular. Etapa número 3, fiscalização. A fiscalização também é etapa que pode ser delegável para particulares, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive. Mas peraí, André, fiscalização? Sim, fiscalizar é olhar. Mas se o particular descumprir as normas, o particular que exerce tal fiscalização não poderá punir, porque a imposição de sanção, a princípio, é indelegável. Nós vamos dar um exemplo aí de fiscalização. Aqueles fotossensores de trânsito, né? A gente está transitando pelas ruas, tem lá aqueles pardais, os fotossensores, aqueles ali sim, são exemplos da etapa de fiscalização do exercício do poder de polícia. Show de bola? E por fim, a última etapa do ciclo de polícia.
a imposição da sanção de polícia. Aí veja, só quem pode impor uma sanção de polícia, uma punição àquele particular que descumprir a norma de polícia, o poder público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e as autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Mas vejam, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O Supremo Tribunal Federal, outrora, inadmitia a delegação de tal atribuição para pessoas jurídicas de direito privado. Até então, tal etapa do ciclo, a de imposição de sanção, era indelegável. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, quando se debruçou acerca de um recurso que chegou lá na Suprema Corte, que versava acerca do Detran de Minas Gerais. O Detran de Minas Gerais é uma empresa pública. Empresa pública. Sim, fora criada como tal, como empresa pública. Se certo ou errado, não vou entrar nesse mérito. O que eu vou dizer a você é o seguinte: o Detran de Minas Gerais aplicava multas nos condutores, aos infratores. Pois é, isso fora questionado, porque era dito até então que essa prerrogativa de impor sanções decorrentes do poder de polícia, o Código de Trânsito é uma norma de polícia, né? Então a imposição de sanções decorrentes da norma de polícia era indelegável e só poderia ser exercida por pessoas jurídicas de direito público. E como assim o Detran é uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e pode impor essa sanção? Aí o STF teve que se manifestar. Aí o STF perguntou, né? Aliás, o STF disse: o Detran de Minas Gerais pode aplicar a sanção de polícia. Por quê? Porque presta serviço público, não atua no mercado, não exerce atividade concorrencial, não tem finalidade lucrativa, não obstante a natureza jurídica de direito privado, mas não atua no mercado, não exerce atividade concorrencial, não tem finalidade lucrativa e, em verdade, presta serviço público. Disse o Supremo Tribunal Federal que, nessa hipótese, com essas características, a empresa pública, não obstante a natureza jurídica de direito privado, poderá exercer o poder de polícia e, especificamente, impor as sanções decorrentes da norma de polícia. Show de bola, tranquilão, sossegado na medida. A última etapa do ciclo de polícia, análise de recursos decorrentes das sanções que foram impostas mediante o exercício do poder de polícia. Jovens, a gente encerra por aqui a nossa aula sobre a polícia administrativa. Estou à disposição de vocês e até a próxima.